Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês hoje para falar de um assunto muito sério. Cuidados paliativos. Você sabe o que são cuidados paliativos? Você tem ideia? Você sabe? Você acha que você sabe mesmo? Quais são os profissionais que estão envolvidos? Qual o benefício para o paciente? E por que não dizer qual o benefício até para a família? E para falar desse assunto sensível, mas muito importante, eu estou recebendo hoje o Dr. Yuri Vasconcelos. Obrigada pela parceria, está sempre aqui, pronto para gravar com a gente. Eu que agradeço. É sempre uma oportunidade de falar com todas essas pessoas aí que têm dúvidas, né, a respeito do mieloma múltiplo. Eu acho que esse canal que a IMF Brasil disponibiliza, sem dúvida, é um canal assim, de muita informação. E só tenho a parabenizar e também agradecer mais uma vez pelo convite. Doutor Yuri, a gente já tem conversado muito sobre esse assunto, mas eu acho que para quem está chegando agora é importante a gente explicar. O que é o cuidado paliativo para o paciente de mieloma múltiplo? O que significa o cuidado? Significa que ele está no final da vida? Não, pelo contrário. O cuidado paliativo é uma abordagem que visa atender paciente e família, no sentido de prevenir, aliviar e tratar o sofrimento. Repito, paciente e família. E isso pode acontecer em qualquer momento da doença, a partir do diagnóstico. E isso visa a abordar o paciente de uma forma multidisciplinar. Não só médicos, mas também enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, fonoaudiólogos, enfim, uma equipe variada que vai ser desenhada para tratar a pessoa que está sofrendo, abordar e acolher o sofrimento familiar e que isso esteja voltado a uma visão holística, quer dizer, não se restringe à questão física. Portanto, também são abordados também problemas emocionais, sociais e espirituais. Então, o cuidado paliativo é também cuidado de fim de vida, mas não é apenas cuidado de fim de vida, é muito mais amplo do que isso. Um cuidado pode começar no momento até do diagnóstico, né? Se preparando para ter sempre uma qualidade de vida melhor, a melhor qualidade possível, né? Exatamente. Coisa de 2 anos atrás, um estudo composto por pacientes com mieloma múltiplo, mostrou que os cuidados paliativos ainda são uma ferramenta pouco utilizada, pouco conhecida. Não mais do que 13% das pessoas foram encaminhadas para uma equipe formada em cuidados paliativos e houve ali, de certa forma, uma demora de quase 430 dias entre o diagnóstico e o encaminhamento. Uhum. E essa demora ainda é muito comum no nosso meio, porque às vezes as pessoas têm uma impressão de que quando se fala em paliativo é porque o caso deles não tem solução mais. É paliativo, não é paliativo, quer dizer, não vai resolver, vai só melhorar, né? Exatamente, dá a sensação de abandono, dá a sensação de desistência. E cuidado paliativo não é isso. Cuidado paliativo é uma abordagem, repito esse tema, abordagem que visa melhorar a qualidade de vida. Então, a pessoa que tem mieloma múltiplo, ele vai continuar recebendo assistência do seu médico hematologista, vai continuar recebendo o seu tratamento contra o mieloma múltiplo, e o cuidado paliativo vem como uma medida adicional a tentar diminuir o sofrimento, abordar a questão familiar, abordar questões também relacionadas a problemas emocionais, e também para os casos das pessoas que têm espiritualidade, os problemas espirituais. Agora vou fazer uma pergunta aqui, isso não está combinado, então ele vai ficar meio surpreso com a pergunta. A sua formação é em hematologia também, né? E hoje você está nesse outro lado, né? Como é que foi para você quando você entrou no cuidados paliativos? Porque eu, ignorante que sou, eu não sabia o que era. Então, para mim, cuidados paliativos é cuidados de fim de vida. Aí eu misturei cuidados paliativos com medicina integrativa, que eu queria até que depois você explicasse um pouquinho qual é a diferença, né? Eu achava que medicina integrativa cuidava de cuidados paliativos porque integrava. Então, assim, foi um processo difícil para eu entender, e até uma paciente de mieloma múltiplo que falava sempre para mim, Ana Paula, da importância da gente falar dos cuidados paliativos, eu falava, mas eu tive muita resistência em entender o que era, né? Talvez até eu já tive com aquela história antiga do que é. E eu me encantei, então eu queria saber de você,
Como é que foi para você entrar em cuidados paliativos, quer dizer, sair da posição daquele que trata a doença para entrar na posição daquele que trata o indivíduo inteiro? Para mim foi uma questão relativamente natural, mas ao mesmo tempo imprevista. A imprevisibilidade veio com uma doença do meu sogro, que ele, na realidade, teve um diagnóstico de câncer de pâncreas. Ele começou a fazer um tratamento, uma quimioterapia, para o caso, o câncer de pâncreas, e respondia muito bem quando a gente olhava para os resultados dos exames, mas meu sogro estava com uma perda de qualidade de vida muito grande. E aí foi quando resolvemos, minha esposa e eu, procurar saber um pouco mais como funcionavam os cuidados paliativos. Eu fui aí perceber naquele momento, eu já tinha 18 anos de hematologista, cuidando de pessoas com mieloma múltiplo, e, assim, abrindo um parênteses, são as pessoas na verdade, o tipo de problema de saúde que eu mais cuidei na minha vida, mieloma múltiplo. Eu, ao longo da minha vida, dessa fase hematológica puro sangue, vamos dizer assim, eu cuidei de mais de 220 pessoas com mieloma múltiplo. Desses aí, participei inclusive da fase de transplantes de mais ou menos 47 pessoas. Então, tinha ali já uma formação técnica e, de repente, eu percebi que os cuidados paliativos já faziam parte da minha vida, mas eu não tinha essa percepção muito clara, De repente, eu percebi também que algumas lacunas existiam e eu me interessei, me aprofundei no tema, fiz a minha pós-graduação e depois comecei a trabalhar em cuidados paliativos de uma maneira ampla. Quer dizer, hoje eu cuido de pessoas com mieloma múltiplo e também de pessoas que têm outros tipos de doença. Para se ter uma ideia, falando de adultos, o último levantamento da Organização Mundial de Saúde, num escopo aí de 53 milhões de pessoas, as neoplasias, de maneira geral, correspondem a 30%. Então, quer dizer que existem outras indicações para cuidados paliativos. Então, para você que acha que cuidado paliativo é desistência, é final de linha, final de esperança, não. Nós tratamos pessoas com problemas cardíacos, problemas pulmonares, que não são cânceres, problemas neurológicos, problemas infecciosos, enfim, uma miríade, uma infinidade de outros problemas de saúde, que com os cuidados paliativos nós conseguimos melhorar a qualidade de vida. E respondendo a sua pergunta da diferença entre cuidado paliativo e medicina integrativa, cuidado paliativo é um plano de cuidados um pouco mais desenhado para o paciente com um conjunto de esforços, de medidas que também lançam mão de outros profissionais. Não é só o médico. Então, quem faz cuidado paliativo faz algo de medicina integrativa, sim, mas faz mais do que a medicina integrativa. Entendi. Existe uma confusão, né? E sabe que a gente está falando muito essa coisa do querer levar para vocês o que é, Sem entrar em detalhes, mas enfim. Tinha uma pessoa que era uma pessoa muito querida que eu via que se ela estava doente, estava em casa, eu falava, se ela tivesse um médico em casa, uma pessoa de cuidados paliativos para ajudar, como ia melhorar a qualidade de vida da pessoa, mas era uma pessoa com mais idade, os filhos não quiseram, tô falando da Miriam. E aí, no fim, eu acabei convencendo elas, a família, a dar uma chance para o cuidados paliativos, e a gente teve aí o presente de poder ter o doutor Yuri cuidando. E aí depois a família me deu retorno e falou, nossa, como é maravilhoso ter um cuidado paliativo, eu nunca imaginei que fosse uma coisa tão especial. Então você vê que ainda as pessoas se surpreendem com o que é o cuidado paliativo, Então eu acho que a gente tem muito caminho para galgar aqui no Brasil para colocar o cuidado paliativo mais lá no começo do tratamento e não no final dele, Exato, e assim, uma medida que foi iniciada há algum tempo atrás e que finalmente se tornou uma política pública, bem recentemente, agora no mês de maio deste ano, 2024, a Política Nacional de Cuidados Paliativos, que vem a impulsionar esse entendimento. E, assim, isso ainda está no papel,
a gente ainda tem muito trabalho para fazer e nós dependemos também das pessoas que se veem em sofrimento, para lembrar que cuidado paliativo existe e que peça esse tipo de atendimento. Mas para dizer também que o ato ou o fato de fazer cuidados paliativos não invalida o outro tratamento que você já vem fazendo. Na minha postura como paliativista, se eu recebo alguém encaminhado por um colega hematologista, eu não estou ali para dar uma segunda opinião sobre o tratamento, uma terceira opinião. Eu estou ali para dar um suporte de alguma lacuna que às vezes fique, né, no sentimento da pessoa, algo que o sofrimento ainda não esteja devidamente resolvido. Não quer dizer que eu vou conseguir resolver todos os problemas, mas eu vou me colocar à disposição da pessoa, usar todas as ferramentas técnicas, inclusive para não atrapalhar o tratamento que já vem sendo feito. A ideia é mais contribuir a fazer uma sintonia fina, né? Para quem conhece rádio antigo, a gente tinha um botãozinho da sintonia fina, e o papel do paliativista é exatamente esse: ajudar a aliviar, a prevenir, a tratar o sofrimento da pessoa e também da família. É importante, porque o cuidador, quando a gente fala cuidador, é o cuidador, pode ser esposa, um filho, um amigo, não importa. Tem um papel muito importante no mieloma múltiplo, diferente dos outros cânceres, né? Por exemplo, eu tive câncer de mama, então eu lembro que quando a gente estava numa outra instituição vendo o trabalho com câncer de mama, era um perfil completamente diferente, né? A mulher independente, ela ia, falava. O paciente de mieloma tem sempre um cuidador perto, é interessante isso. Eu não acho que é só porque é um câncer que dá mais em pessoas com mais idade, eu acho que é uma característica da doença, talvez até pelos sintomas, né? Então, como que o cuidado paliativo pode ajudar a pessoa que está lá cuidando do paciente com mieloma? Qual vai ser o impacto na vida dela? Isso é muito importante, porque um dos pilares, né, do cuidado paliativo é também o cuidando de quem cuida. Então você tem que olhar para aquele cuidador, né, ouvir aquele cuidador, entender como que ele participa daquele processo, qual o reflexo que ele está sentindo durante todo esse percurso, essa travessia do tratamento. O paciente com mieloma múltiplo, como você mesmo falou, ele tem um sofrimento diferente. E nós temos que entender que o sofrimento não é só a dor do mieloma múltiplo, né? Ele pode ter outras demandas, outras coisas. Exemplo, vamos dizer que ele seja a pessoa que sustente a família. Aí, de repente, ele fica doente. De repente, ele deixa de ter renda. A família começa a ter um certo desencontro, vamos usar essa palavra assim. E nisso está um cuidador ali também que tem as suas percepções e tem a sua dificuldade, às vezes, de saber o que melhor pode ser feito para poder ajudar. Então, o cuidado paliativo ajuda nessa circunstância também, para poder fazer alguns ajustes que sejam possíveis. A gente não vai criar uma renda para a pessoa, mas a gente vai avaliar a situação e vai buscar quais são as ferramentas viáveis, inclusive de auxílio-doença, ferramentas relacionadas à psicoterapia, entre outras tantas coisas, para poder ajustar, para que aquele problema social ele não se torne um fardo e venha, por exemplo, piorar a dor que a pessoa já tem, né? Ela tem uma dor física e vem uma dor social, quer dizer, vai juntando, vai empilhando uma série de coisas, e nós, como paliativistas, nós temos esse trabalho, esse papel de fazer esses ajustes, como eu disse, a sintonia fina do tratamento que o hematologista já começou a fazer. Imagina que você vai empilhando ali, dor física, dor social, isso impacta até no tratamento, né? Porque a pessoa vai ficando com menos qualidade de vida, né? Exatamente. A gente sabe que, por exemplo, a depressão é algo que influencia negativamente nos desfechos, né? Dos resultados. Seja o desfecho contra a neoplasia, ou seja o desfecho da qualidade de vida, pura e simplesmente. Uma pessoa, ela pode, às vezes, estar com o mieloma extremamente bem controlado, mas a casa está bagunçada, a mente, né, está toda desorganizada, né, o espírito está sofrendo. Então, se a gente não olhar para tudo isso, né,
E felizmente temos ferramentas, temos pessoas, temos recursos humanos competentes para auxiliar tudo isso. Isso, sem dúvida, fará uma diferença muito significativa, ainda mais num contexto de uma doença que sofre, aí no bom sentido, as consequências do ganho tecnológico, da melhoria dos tratamentos. Hoje, mieloma múltiplo é uma situação que, ao contrário de quando eu comecei há um bom tempo atrás, é uma situação que você tem um dia que você começa o tratamento, mas você não sabe ao certo o dia que você vai terminar. E isso é uma fonte, às vezes, de sofrimento para a pessoa, para a família também. Então, o cuidado paliativo, se for introduzido de uma maneira precoce, né, lembrando dos 430 dias, quem sabe, começar antes, isso pode fazer uma diferença muito grande. A gente tenta sempre dizer que o nosso papel é colocar vida nos dias das pessoas, ao passo que a quimioterapia está trazendo dias na vida da pessoa. Eu repito essa frase em tanta coisa, depois que você falou a primeira vez, né? Vamos colocar mais vida nos nossos dias, né? Isso vale até para quem está saudável, né? Exato. Colocar vida no dia que a gente tem, exato, não um dia na nossa vida, né? Vamos aproveitar. Dr. Yuri, muito obrigada. Se você tem dúvidas, manda pra gente pelo WhatsApp, a gente volta aqui, faz um podcast especial para tirar as dúvidas de vocês, tá? E muito obrigada, porque esse assunto é muito importante, a gente vai falar muito daqui para frente, cada vez mais nele, que a gente quer que todo mundo tenha acesso a um cuidado bem amplo e que possa ter acesso também ao cuidado paliativo. Eu que agradeço e convido a todos para seguirem todas as produções, os conteúdos aí da IMF Brasil, não só o Mieloma Cast, mas siga em contato. A IMF tem muito mais a esclarecer para vocês. Obrigada, gente. Até a próxima.